nome é Thaís Segal, eu sou professora de português e redação e você está aqui hoje para aprender numeral. O numeral é a classe das palavras que indica a quantidade de seres ou pessoas ou coisas, indica a ordenação numa sequência ou a proporção. Vamos a alguns exemplos. Quando eu digo, estou numa fila e nessa fila há 50 pessoas. 50 é um numeral que indica a quantidade de pessoas na fila. Se eu digo, sou a 20ª da fila, então eu sou a 20ª pessoa. Essa palavra, 20ª, é o numeral que vai indicar a minha ordenação na fila. Meia hora depois, eu digo, agora tem o dobro de pessoas na fila. Meia hora, meia, e dobro de pessoas, dobro, são palavras que indicam a proporção em relação a alguma coisa. Meia, metade da hora, e dobro, o dobro de pessoas, 2 vezes, portanto também proporção. Beleza, você já sabe o que é numeral. A partir dessa finalidade dele, se ele vai te indicar a quantidade, se ele vai te indicar a ordenação ou a proporção, você vai classificar o numeral. Se ele te indica a quantidade, como 50, ele vai ser um numeral cardinal. Se ele te indica a ordenação, ele vai ser considerado um numeral ordinal. Se ele faz, por outro lado, a indicação de uma proporção, que é uma proporção de multiplicação, como dobro, triplo, quádruplo, você está se referindo então a um numeral multiplicativo. Agora, se você está se referindo a um numeral que indica uma proporção que é de divisão, de diminuição, você está se referindo a uma fração de um ser, uma fração de uma coisa. Então, são os numerais fracionários. Vale lembrar também a existência dos numerais coletivos. Quem assistiu o vídeo do substantivo sabe que uma palavra é coletiva quando ela, no singular, consegue indicar um conjunto, uma quantidade plural, apesar de estar no singular. Dezena, dúzia, centena, década, século, todos eles indicando uma quantidade maior do que um mesmo no singular. Então, década, 10 anos, século, 100 anos, dúzia, 12 elementos iguais, seja, dúzia de ovos, dúzia de pessoas, não importa do que. Agora observe uma coisa, se eu perguntasse para você, quantos pontinhos tem dentro desse círculo? Você vai me responder 3. Mas cuidado, isso aqui que você está vendo na tela é um algarismo. Então, muito cuidado, porque quando a gente fala de numeral, quase sempre em português você deve dar preferência para, em textos, escrever o número por extenso, colocando, por exemplo, no caso dessa quantidade de pontinhos, o número 3 como T, R, E, acento circunflexo e S. Num texto corrido, quando você estiver escrevendo um número maior do que 10 e menor do que 100, você pode escrevê-lo com os algarismos. Um número até 10 deve ser escrito por extenso e os numerais 100 e 1000 também devem ser escritos por extenso. Mas se eu te perguntasse quantos pontinhos aí são azuis? Aliás, azuis é uma péssima ideia, né, Rato? Porque o céu tá azul nesse momento. Então vamos escolher pontinhos vermelhos. Você vai me responder 2 pontinhos vermelhos. Mas se em vez de pontinho eu perguntasse quantas bolinhas vermelhas tem, você não me responderia a palavra 2, você me responderia 2. O que isso significa? Significa que o numeral ele também vai concordar com o substantivo. Pontinhos, que é uma palavra masculina, seriam então 2 pontinhos. E bolinhas, que é uma palavra feminina, seriam 2 bolinhas. Isso vai acontecer com alguns numerais, aqueles que terminam com 1 e aqueles que terminam com 2, né? Então, uma bolinha, 1 pontinho, 2 bolinhas, 2 pontinhos. E acontece também com os numerais ordinários. Então, eu sou a primeira da fila, você é o primeiro da fila, por exemplo. Nesse vídeo você aprendeu sobre os numerais, então não esquece de deixar o seu like, se inscreve se você quiser mais vídeos como esse e a gente se vê na próxima.